Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Que o Senhor abençoe a sua vida através dessa ministração em nome de Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 até 3, onde a palavra diz: E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou parábolas. Normalmente, Jesus estava cercado de pessoas. Geralmente eram os discípulos que estavam junto dele, porque ele os havia chamado para treiná-los durante um período, para que depois eles pudessem dar continuidade à obra. Mas, muitas vezes, também eram publicanos e pecadores. Era a classe de pessoas que muitas vezes procurava Jesus, exatamente por causa dos seus problemas. Publicanos eram os cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam a serviço dos romanos, colhiam impostos dos seus compatriotas e, como eles tinham a proteção de Roma, normalmente eles eram corruptos, eram ladrões, eram pessoas problemáticas e, por isso, eram muito odiados pelo povo em geral, por causa da sua função e do seu caráter. Já os pecadores eram judeus que não frequentavam a sinagoga, eram pessoas que não seguiam a lei de Moisés, viviam em toda sorte de erro e de maldade. Por isso, eles eram desprezados pelos religiosos por causa dessa sua vida totalmente descomprometida com as coisas de Deus. Mas a Bíblia também diz que muitas vezes Jesus era cercado pelos escribas e pelos fariseus, eram os religiosos. Só que a motivação que levava essas pessoas a procurarem Jesus era achar uma falha em Jesus, ouvir alguma coisa com a qual eles pudessem acusar Jesus de estar quebrando alguma lei, de estar fazendo alguma coisa errada, para assim podê-lo levar a julgamento e, por que não, até mesmo até a própria morte. Aqui no nosso texto, no versículo 1, exatamente diz isso: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então aqui esse versículo exatamente aponta para essas pessoas, os publicanos e os pecadores, que buscavam a presença de Jesus, diz aqui, para ouvi-lo, ouvir alguma coisa que Jesus tinha para falar a eles, para lhes orientar ou até para lhes consolar, enfim, para ajudá-los nas suas áreas de necessidade. Então, nós percebemos que Jesus, ele era alguém muito aberto para ensinar essas pessoas. Ele atraía essas classes de pessoas para lhes ministrar. E nós vamos ver no contexto da Bíblia que muitos deles realmente se converteram a Jesus ao ouvir a sua palavra, ao ouvir os seus ensinamentos. Mas no versículo 2 diz que os fariseus e os escribas murmuravam. Ali estavam também os escribas e fariseus, e eles não estavam ali para ouvir e receber o que Jesus tinha, mas estavam ali para murmurar. E a murmuração deles era: ele recebe pecadores e come com eles. Agora é importante, você que me ouve, que você entenda que em nenhum momento do seu ministério Jesus foi indiferente para com o pecado.
Jesus sempre condenou o pecado. Ele sempre tentou levar as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Então, essa murmuração dos fariseus não tinha muitos motivos, porque Jesus, ele em nenhum momento foi condescendente com o pecado. O que Jesus fez foi amar os pecadores, mas não concordar com o pecado que essas pessoas praticavam. E além disso, Jesus também nunca foi indiferente para com o trabalho humanitário, isso é, ajuda as pessoas com necessidade. Aliás, se nós olhamos o ministério de Jesus, ele multiplicou pães exatamente para suprir necessidade de pessoas. Várias vezes ele deu ordens aos discípulos para que levassem suprimento para viúvas, para pobres, para pessoas com necessidade. Jesus sempre teve o coração inclinado a ajudar pessoas que tivessem necessidade. Mas é claro, o foco principal de Jesus, como nós vemos aqui, era exatamente os publicanos e os pecadores. Era aquela classe de pessoa que estava mais distante, mas era uma classe de pessoas que tinham um coração aberto, que não se conformava de fato com aquele estilo de vida que estavam vivendo. Nós vemos isso lá em Lucas capítulo 19, onde nós temos a história da conversão de Zaqueu. Quando Jesus estava passando por Jericó, Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, ele procurava ver Jesus. Por ser de pequena estatura, não conseguia, porque as pessoas simplesmente cobriam, a sua visão. E então ele subiu numa árvore para que ele pudesse ver Jesus. E Jesus vai até ali e diz: hoje eu quero ficar na sua casa. E Jesus entra na casa deste homem e o final da história foi a conversão de Zaqueu por causa da ministração de Jesus à sua vida. E ali está claramente no último versículo, no versículo 10 de Lucas 19, está o propósito do ministério de Jesus. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta foi a ênfase do ministério de Jesus: buscar e salvar os que estavam perdidos. Por isso, não importava quais fossem as pessoas, se a pessoa viesse a ele, ele aproveitava a oportunidade e ministrava o reino de Deus. E muitos, graças a Deus, entenderam, se converteram e as suas vidas foram radicalmente transformadas. E até mesmo para fortalecer essa ideia de buscar publicanos e pecadores, é que Jesus, na sequência, conta 3 parábolas, 3 histórias para fortalecer a visão do seu propósito, do propósito do seu ministério. Primeiramente, ele conta a história da ovelha perdida, que uma ovelha se desgarrou e o pastor deixou as 99 no aprisco e foi à procura daquela que se havia desviado. E quando a encontrou, a colocou sobre os ombros, a trouxe de volta ao aprisco, mandou recado aos seus amigos e vizinhos para que viessem se alegrar com ele, porque ele havia encontrado a ovelha perdida. Essa história é exatamente para apontar claramente que o foco de Jesus era buscar pessoas que estavam perdidas. Depois, Jesus contou a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda de um valor razoável. E a parábola conta que uma mulher perdeu uma dracma, perdeu esta moeda. E ela prontamente se dispôs a procurá-la. Fez todos os esforços necessários, olhou debaixo de móveis, em todos os lugares onde eventualmente ela pudesse estar, e finalmente ela encontra a sua moeda. E ela fica feliz por ter encontrado a moeda, e chama as suas vizinhas e amigas, e também se alegra por ter tido essa bênção de ter encontrado aquela moeda. Mais uma vez, Jesus está dizendo, o foco do seu ministério era buscar os perdidos. E a terceira história, talvez seja a mais conhecida, é a história do filho que saiu de casa. O filho que pediu a herança para o seu pai, foi para o mundo, gastou tudo.
depois ficou entre os porcos, cuidando de porcos, e ali ele caiu em si, disse, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para casa, vou ser o empregado do meu pai, é infinitamente melhor do que eu estar aqui nesse chiqueiro cuidando de porcos. E ele volta e a gente sabe como o pai saiu correndo ao seu encontro, o abraçou e o restituiu de tudo aquilo que ele havia perdido. Mais uma parábola através da qual Jesus justamente ele quer mostrar o seu coração amoroso de salvar aqueles que estavam distantes. E no versículo 24 diz, quando ele reúne o pessoal para a festa, o pai diz, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso, esse é o propósito do ministério de Jesus, buscar as pessoas que estão perdidas, para trazê-las de volta à plena comunhão, para restabelecê-las a fé em Cristo Jesus, o Senhor. Então são verdades, são ensinamentos tão importantes que nós encontramos nas Escrituras. O propósito de Jesus é arrependimento e conversão de pessoas para que venham a fazer de Jesus Salvador e Senhor das suas vidas. E é claro, é importante que nós entendamos que a igreja é a instituição deixada por Jesus para realizar esta obra hoje. Ele delega à igreja a tarefa de ir atrás dos perdidos. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura, diz Jesus em Marcos capítulo 16. Então nós temos outros textos também que falam exatamente desse desafio que a igreja recebe do Senhor de ser porta-voz do evangelho, de ser proclamadora da verdade, de ir atrás de pessoas que estão perdidas para que elas se voltem ao Senhor, sejam perdoadas e sejam feitos filhos do Deus Todo-Poderoso. A igreja que somos nós, você e eu, nós que cremos em Jesus, nós temos essa missão. E eu creio que é mais do que tempo de a igreja acordar, e a igreja novamente retomar assim um propósito muito forte de buscar pessoas, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, para que pessoas conheçam Jesus e recebam a salvação. Jesus diz nesta parábola da ovelha perdida, que haverá maior alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. De fato, Jesus aqui está dando uma indireta aos escribas e aos fariseus. Por quê? Porque eles, no seu ponto de vista, achavam que não necessitavam de arrependimento, que eram pessoas corretas, justas. Nós vemos isso, talvez de uma forma mais clara, numa outra parábola que Jesus contou, que é a parábola do fariseu e do publicano que foram orar no templo. O fariseu, orando de si para si, se elogiava, dizia, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu dou dízimo, eu sou uma pessoa correta. Ele se achava a melhor pessoa deste mundo. E já o publicano nem sequer tinha coragem de olhar para o céu. Ele só batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz, quem voltou para casa perdoado não foi o fariseu, que se autoelogiava achando que não tinha erros, mas foi o publicano, porque ele se arrependeu e ele foi perdoado e foi abençoado pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus ensina. O desejo do Senhor, a alegria do Senhor é ver pessoas reconhecendo o seu pecado
se arrependendo e se voltando ao Senhor, retomando a sua comunhão com o Todo-Poderoso, passando a desenvolver uma vida que realmente glorificasse ou que glorifique o Senhor de todo o coração. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma aplicação desse texto. Eu gostaria que você prestasse atenção. Aqui nós temos 3 categorias de pessoas que Jesus coloca nesses versículos que eu li. E a minha pergunta é: a qual categoria de pessoas nós pertencemos sinceramente? Primeiro, os publicanos e pecadores que precisam ir a Jesus para, pela palavra, serem convencidos dos pecados e, consequentemente, voltarem-se a Cristo Jesus mediante a fé. Ou talvez há um segundo grupo, que são os fariseus, os escribas. Quantas vezes pessoas ainda hoje acham que não precisam de arrependimento, que a sua vida está ajustadinha com Deus, que está tudo funcionando bem. Mas a palavra diz que isso não existe, que não há pessoa perfeita, não há pessoa que faça o bem e que não peque. Todos necessariamente precisamos de arrependimento. Por isso, quando Jesus chama Mateus para segui-lo, Mateus também era um cobrador de impostos. E o texto diz que à noite Mateus deu uma grande festa, convidou Jesus, os discípulos, e também havia ali escribas e fariseus. E novamente os fariseus e escribas estão murmurando, por Jesus está comendo na casa de publicanos. Mas ali Jesus, mais uma vez, deixa muito claro qual era o propósito do seu ministério. Em Mateus 9, 12 e 13 diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Este é o propósito de Jesus. Quando ele esteve aqui, foi o propósito dele aqui, e é o propósito dele hoje para a igreja, de fato trazer uma palavra para aqueles que estão doentes, que precisam necessariamente de uma palavra para que reconheçam os seus pecados, se arrependam, voltem-se a Jesus, sejam perdoados e sejam feitos filhos de Deus. Sabe, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. E as pessoas, mais do que nunca, estão famintas e sedentas. Ainda ontem tive uma experiência muito interessante. Fui ao mercado e, ao passar pelo caixa, comecei a conversar com a caixa com alegria, com disposição. E ela olhou para mim e disse: que pena que os clientes que passam por aqui não são como o senhor. Claro, ali se abriu a oportunidade de eu falar de Jesus para aquela mulher. E finalmente acabamos ali mesmo no caixa, fazendo a oração de aceitação de Jesus. E ela estava emocionada, grata, feliz, porque ali ela havia conhecido aquele Jesus que a ama e deu a sua vida por ela. Estou contando isso para dizer, é muito fácil evangelizar. Você precisa ter o seu coração em Deus, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa que demonstra a sua alegria de ser filho de Deus. E isso vai impactar pessoas, e pessoas vão perguntar ou vão dizer uma palavra que vão lhe possibilitar de você falar de Jesus e levar essa pessoa a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Que você, nesse ano de 2024, você se disponha a ser instrumento na mão de Deus para arrebanhar muitas ovelhas que estão perdidas, para ganhar muitas pessoas que estão distantes do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão rica, ensinamentos tão preciosos, desafios para a vida
dos filhos, das filhas. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nesta hora. Deus, se há alguém que ainda não está comprometido com Jesus, Pai, toca no coração dessa pessoa, para que ela tome a decisão de render definitivamente a sua vida ao Senhor, para que seus pecados sejam perdoados, sua vida seja transformada e ela possa ser acolhida pelo Senhor e possa se tornar filho ou filha do Deus Todo-Poderoso. Pai, se houver alguém que talvez pensa que não tem pecado, que é justo, que é muito bom, Pai, toca, Senhor, traga a convicção de pecado, porque não há um justo na terra que faça o bem e que não peque. Todos precisam se arrepender e precisam do perdão que Jesus conquistou na cruz. Por isso eu oro em nome de Jesus, toca pessoas, Pai, para que cada vez mais pessoas se quebrantem e se humilhem, se arrependam e se voltem para o Senhor. Pai, oro, Senhor, por aqueles que talvez estão fracos, Senhor. Pai, fortalece-os, Pai. Pai, que verdadeiramente a Tua mão seja uma mão estendida, que todas as pessoas, independente da sua condição, compreendam que em Jesus vão encontrar exatamente aquilo que precisam e que Jesus, na sua bondade e no seu amor, vai lhes proporcionar tudo aquilo que Ele conquistou na cruz e que é direito dos que o buscam e creem no seu nome. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está conectada conosco nesta hora, em Teu nome, Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, final de semana, nossas atividades são normais, convidamos a todos para estarem conosco. Sábado tem o grupo dos jovens, domingo temos 2 cultos da família, 9 horas e 19 horas, venha, seja abençoado. Nós temos profetizado um ano abençoado de um mover poderoso de Deus, de uma ação sobrenatural do Senhor nas vidas e nos corações. Venha participar conosco e seja abençoado. Também vamos ter o Acampe Verão, que é o nosso retiro anual de crianças. Orem para que o Senhor haja nos nossos pequeninos e lhes revele o amor que o Senhor tem pela vidinha de cada um deles. Obrigado por você ter estado conosco nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.